Oi, gente, que bom estar com vocês e falarmos um pouquinho sobre o último capítulo do livro de Mórmon, Moroni 10, a nossa designação do ano do Vem e Segue-me. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. E eu li o livro de Mórmon muitas vezes, mas eu preciso dizer para vocês que essa vez foi uma leitura muito especial. Ela tocou profundamente no meu coração. E por muitas vezes eu senti o Espírito me testificando dessas verdades. Cada lição preparada do Vem e Segue-me foi a confirmação de como o Senhor nos ama, de como Ele é misericordioso e de como o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele testifica de Cristo. E nesse capítulo final de Moroni, ele diz que antes de selar esse registro, ele deseja fazer algumas exortações. E o que seria uma exortação? Uma exortação são aquelas palavras de ânimo, de estímulo. Elas têm como objetivo fazer com que as pessoas possam pensar, persuadir as pessoas. Então vamos pensar aqui, o que Moroni estava tentando fazer ao nos exortar? O que ele queria nos animar, nos encorajar? E aí são lindas as palavras de Moroni. O livro, ele finaliza voltando um pouco ao princípio, quando Nefe, lá em 1 Nefe 1, ele fala sobre as ternas misericórdias de Deus. Moroni, ele vai falar também, como exortação, que nós possamos lembrar das misericórdias de Deus. E ele especifica, né? Ele diz assim, em Moroni 10, no versículo 3, eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leias, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isso em vosso coração. Então olha que interessante, porque o livro de Mórmon, ele não relata essa parte da criação, ele não conta desde a história de Adão. Nós sabemos que esse registro encontra-se na Bíblia, e todos nós temos uma Bíblia acessível. Todos nós podemos meditar sobre as ternas misericórdias do Senhor desde a criação de Adão. E quando a gente lê o livro, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem essa sensação de como o Senhor é bondoso, de como Ele preservou povos, de como Ele abençoou as pessoas, de como o Senhor nos proporcionou maravilhas. Então, se nós lermos a Bíblia, nós vamos perceber essas misericórdias de Deus. E quando o livro de Mórmon chega às nossas mãos, e nós que começamos a ler o livro de Mórmon lá de 1 Nefe, e vimos tudo o que aconteceu com esse povo que habitava aqui nas Américas, né, e não lá no Velho Mundo, que é um registro do continente americano, nós vemos que, de igual modo, o Senhor foi extremamente misericordioso, de como Ele preservou vidas, de como Ele fez vencer batalhas, de como Ele amou esse povo e fez tudo por eles. Então que nós possamos pensar, né? E as misericórdias de Deus na nossa vida? Vemos a mão do Senhor na nossa vida? Quantas bênçãos nós já recebemos? Quantas vezes o Senhor nos abençoou e nos abençoa? Quantas dádivas
né? Quantos livramentos. O Senhor está sempre do nosso lado. E Ele é misericordioso. Então essa é a primeira exortação, é a primeira palavra de encorajamento que Moroni, ele quer que a gente lembre. Depois ele fala especificamente sobre o livro de Mórmon. E esses versículos sobre o livro de Mórmon, eles são muito, muito interessantes. Por quê? É o primeiro livro que a gente vê onde existe um desafio para você saber se as coisas escritas são verdadeiras ou não. Então, é algo que você pode saber por você. Então, nós acreditamos no livro de Mórmon não porque alguém nos disse, mas porque nós cumprimos o desafio de Moroni. Então, vamos relembrar o desafio dele? Ele diz assim: e quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. Olha só, esse é o desafio. Se essas coisas não são verdadeiras, ou seja, elas não são verdadeiras, por quê? E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, poder saber a verdade de todas as coisas. Então, olha só, ele fala a receita aqui, né? Essa receita está aqui, perguntar a Deus com um coração sincero, com real intenção. Mas para eu perguntar a Deus, eu preciso ter lido esse livro antes. Eu preciso ter meditado sobre ele. Eu preciso ter pensado, poderia um homem ter escrito esse livro, a não ser que fosse inspirado por Deus? Eu preciso ponderar essas coisas e ter real intenção. Essa real intenção, ela envolve a sinceridade de coração. Eu leio esse livro não querendo apontar falhas, mas querer ler esse livro querendo saber, Senhor, me diz se esse livro é verdadeiro. Mas se ele for, se eu receber essa resposta, estou disposta a mudar minha vida? Estou disposta a seguir esses ensinamentos? E aí ele diz, podereis saber a verdade disso por meio do Espírito Santo. A verdade de todas as coisas por meio do Espírito Santo. E olha que interessante, ele está falando especificamente sobre o livro de Mórmon, mas ele fala também que para qualquer coisa na nossa vida, nós poderemos saber se é verdade através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta de maneira diferente. Muitas vezes nós vimos nas Escrituras que ele se manifestava através de uma voz suave. Outras vezes ele se manifestava através de uma voz que falava a sua mente, como se a sua mente se iluminasse. Outras vezes através de sentimentos, com um ardor no peito queimando. E aí nós lemos, né, nós relembramos o que disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, quando ele fala que os frutos do Espírito são fé, são mansidão, são bondade, alegria. Então, como eu posso reconhecer esses frutos na minha vida? Como eu posso saber se essas coisas são de Deus? Pela maneira como eu me sinto. Eu tenho certeza que no nosso estudo do livro de Mórmon, muitas vezes nós sentimos um desejo imenso de ser alguém melhor. Um desejo de fazer algo por alguém. Um desejo de perdoar, de não pecar. Porque os frutos do Espírito te estimulam a modificar a sua vida. Ele promove a verdadeira conversão. Nós sabemos que através do livro de Mórmon, esse livro de Mórmon tem poder. E muitos foram aqueles que fizeram promessas, inclusive o nosso profeta, sobre a leitura diária do livro de Mórmon, de como ele nos protegeria, de como abençoaria a nossa vida,
e como nós poderíamos ter a companhia constante do Espírito Santo. Nós precisamos da companhia do Espírito Santo, sim, para reconhecer se algo é verdadeiro ou é falso, para não sermos enganados. Nós precisamos dessa companhia constante que nos impulsione a escolher a boa dádiva, a seguir o exemplo de Cristo. Então, o meu desafio é, se você ainda não tem um testemunho sobre o livro de Mórmon, você pode ter, mas você precisa pagar o preço. O primeiro preço é ler, depois é ponderar sobre essas coisas, depois é orar a Deus com real intenção. E quando você souber, você precisa estar disposto a ter uma mudança de vida. E ele continua a sua exortação. Ele fala coisas preciosas. Ele fala sobre os dons de Deus, que todos nós possuímos dons e que nós precisamos reconhecer esses dons. Alguns têm o dom da fé, outros da cura. Alguns têm o dom da mansidão, o dom de ouvir, o dom de falar. E que esses dons, eles nos são dados para nosso benefício e para benefício dos outros. Nós não podemos deixar os nossos dons conosco, mas eles existem para que possamos abençoar a vida um dos outros. Os dons são dados aos fiéis. E os dons são dados enquanto existe fé. Se a incredulidade no mundo, ela perdurar, esses dons podem desaparecer. Nós precisamos desenvolver fé. Fé, esperança, caridade. E ele também nos exorta. Ele nos exorta a lembrar do nosso Salvador. E saber que é por meio dele, por meio da graça dele, por meio desse presente divino, que nós podemos ser aperfeiçoados. Claro, nós sabemos que não seremos perfeitos nessa vida, mas sabemos que se fizermos o melhor que pudermos, a graça de Cristo nos será suficiente. Então, ele faz promessas e exortações para que possamos lembrar. E ele fala ainda: e exorto-vos a que recordeis estas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora em que sabereis que não minto, pois ver-me-eis no tribunal de Deus. E o Senhor dir-vos-á: não anunciei minhas palavras que foram escritas por este homem, como alguém que clama dentre os mortos, como alguém que falasse do pó? Nós sabemos que o livro, ele será selado, e que somente muito tempo depois ele foi revelado ao profeta Joseph, e que ele teve a oportunidade de ser o profeta da restauração, que trouxe esse livro, que foi enterrado, selado, enterrado, e que falava como uma voz desde o pó. Ele diz ainda: desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes nem na dádiva má, nem do que é impuro. Então, vinha Cristo, é um convite. Vinha Cristo, seja melhor, aperfeiçoai-vos, né? Toda boa dádiva, ela vem de Cristo. Não toque na dádiva má. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, legai-vos de toda iniquidade, e se amardes a Deus de todo o vosso coração, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E pela graça de Deus, fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, é apenas um capítulo, repleto de exortações, repleto de palavras de ânimo. É aquilo que Moroni gostaria que eu e você lembrasse.
São as palavras mais importantes que ele tem para dizer. E ele finaliza o último versículo, 34. E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado, triunfante, pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Amém. Ele fala sobre esse agradável tribunal. E será agradável para ele, porque ele cumpriu a sua missão. Ele foi fiel. Ele fez tudo o que podia, tudo o que estava ao seu alcance. E a graça de Cristo lhe será suficiente. Que nós possamos realmente pensar sobre isso. Que para nós também seja um agradável tribunal, onde nós possamos lembrar das palavras que nós somos exortados a fazer e possamos fazer o nosso melhor. O livro de Mórmon, ele é maravilhoso. Muitos profetas testificaram sobre ele. Cabe a nós termos o nosso testemunho. E ele está ao alcance de todos. A receitinha está lá, dita por Moroni. O presidente Benson, ele disse que todo membro da igreja deveria ler cuidadosamente o livro de Mórmon e que isso mudaria a sua vida. Isso estimularia e traria experiências de fé. Que nós possamos realmente sentir esse desejo em nosso coração de sermos pessoas melhores, porque é isso que o livro de Mórmon faz. Através do poder do Espírito Santo, nós podemos melhorar as nossas vidas e não querer cometer os mesmos erros que os lamanitas, mas sermos realmente obedientes como Nef, como Al, como Amulek, como Mórmon, como Moroni, como tantos outros que deixaram o seu legado de fé e defenderam a verdade. Que o Senhor nos abençoe. Ano que vem vamos estudar Doutrina e Convênios e também será uma experiência inesquecível. Eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E se você não sabe, busque. Eu sou imensamente grata por este ano. Grata por tudo que eu aprendi. Quando eu finalizei o livro de Mórmon, o único sentimento que eu tinha era gratidão. A emoção era imensa. Era fechar o livro e dizer: obrigada, Senhor, porque eu sei que esse livro é a palavra de Deus. Ele testifica de Cristo. Ele está aí para abençoar nossas vidas. Obrigada, gente. Um Feliz Natal.